Bom, pessoal, eu aproveitei essa planilha aqui para a gente fazer mais uma função, utilizar uma função que é muito importante em vários casos, tá? Ela é extremamente útil em várias situações. O que faz essa função? Vamos ver. É uma função que vocês já têm uma certa noção, né, desse conceito lá, porque vocês devem ter visto na disciplina de lógica com o professor Marcelo, que é a função se. É um teste condicional. Então, eu vou fazer um teste. Se alguma coisa, uma condição for atendida, a gente vai imprimir uma mensagem, caso contrário, a gente vai imprimir outra mensagem. Tá certo? Então, vou vir aqui, igual se, esse é o nome da função, tá? Então, eu vou fazer um teste. Se a média for maior ou igual a 7, a gente vai imprimir a mensagem aprovado. Então, eu venho na primeira célula aqui, que é a célula E4, maior ou igual a 7, ponto e vírgula, a gente vai imprimir a mensagem aprovado. Ponto e vírgula, tá? Agora, eu vou imprimir a outra, caso contrário, caso não, a primeira condição, a condição não seja atendida, a gente vai imprimir ainda não. Tá? Então, olha só. A gente já sabe que a gente pode usar a alça de preenchimento, né? Que isso é uma cópia, mas na verdade a gente vai copiar então de forma automática. Eu vou arrastar para baixo e ele vai preencher todas as outras células, né? Como a gente já sabe, ó. Ele vai incrementando cada uma das células. Então, vamos raciocinar só para confirmar, ver se ficou claro. A gente tem a nossa condição, a gente separa, né, essa função C, ela é composta de 3 partes. Então, eu vou separar a primeira componente, que é a condição, a segunda, que é, né, em caso afirmativo, ou seja, caso dê verdadeiro o nosso teste, ele vai imprimir a mensagem aprovado, e caso dê falso, ele vai imprimir ainda não, tá? Opa, então é assim que isso vai funcionar. Ó, a gente tem 2 aprovados, né? Aprovado aqui e aprovado aqui. E nos outros casos a gente tem o ainda não, tá certo? Dando continuidade, a gente vai aprimorar um pouco mais essa planilha, aprendendo a usar algumas funções, né? Que provavelmente vocês já têm uma noção de como que isso funciona. Vocês viram em lógica tabela verdade, né? Vou abrir rapidamente aqui, relembrando, né, os conectivos, o e e o ou. Então, quando a gente tem duas proposições, por exemplo, eu tenho a proposição P e a proposição Q. Se eu faço um e entre eles, o que a gente tem? Quando que vai ser verdadeiro? Só quando eu tiver ambas as proposições verdadeiras é que a gente vai ter um resultado, né, verdadeiro. Quando uma delas for falsa, a gente tem o resultado falso, tá certo? Se vocês viram com o professor Marcelo, eu acho, né? A questão dos conectivos. E o conectivo ou, a gente constrói a tabela verdade, né? O que a gente tem, assim? Quando a gente tem pelo menos um verdadeiro, eu tenho resultado lógico verdadeiro. Então, a gente vai usar, né, no cal que a gente tem essa função, a gente tem a função e a função o. Como é que a gente vai usar? A gente vai fazer, eu vou preencher mais algumas coisinhas aqui, eu vou colocar frequência, tá? Então, a gente vai ter a frequência do aluno. Faz de conta que aqui a gente tem lá 100%, né? 100% de frequência, 20%, se o aluno falta muito, 75%, 80%, tá? Esse aqui vai ter 90%, esse aqui, vamos botar 50%, tô colocando qualquer valor aqui só para a gente testar, tá certo? E esse aqui 100% de frequência. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente quer verificar a situação do aluno assim, ó. Ele vai ter que ter
para estar realmente aprovado, por exemplo, vamos mudar uma situação aqui. Vamos botar esse aqui, eu vou botar 50%. Então, para ele ser completamente a situação final, eu vou colocar aqui final, né? Claro que a gente até poderia criar algumas palavras aqui, eu tô colocando algumas palavras, né, mais estranhas, mas assim, a questão é, se o aluno, esse cara aqui, ó, esse aqui ele tá aprovado por nota, né? Mas a frequência dele, vamos fazer mais ou menos a frequência do instituto, que é 75% de frequência para o aluno ser aprovado. Então, ele teria que ser aprovado pela nota e pela frequência para a situação final, ele tá realmente aprovado. Vou dar uma melhoradinha aqui, vou botar situação final. Então, ele deveria estar com as duas, né? Tanto a aprovação por nota como a aprovação, a frequência, quer dizer, ela deveria estar ok, deveria estar acima dos 75%. Então, a gente vai usar a função que a gente já viu, né? Que é a função condicional, o C, mas vai usar também o E lógico, tá? Ou seja, eu vou combinar que duas coisas tenham que estar ok, tenham que ser verdadeiras para o aluno ser realmente aprovado, tá? Eu mantive isso daqui só para vocês, né, deixarem direitinho aqui, guardarem essa que a gente fez primeiro, a versão mais simples, eu deixei aqui. Então, eu vou fazer uma comparação aqui, igual, tá certo? Eu vou fazer o C, que eu sou obrigada a colocar, claro, né? Agora, vou usar o E. Então, aqui dentro eu vou ter o quê? A média que tá aqui, ó, ela tem que ser maior ou igual a 7. Então, que célula é essa? Essa é a célula E4. Maior, igual a 7. Outra condição também tem que ser verdadeira, a frequência, né? A frequência que está na célula G4, ela também, ó, vamos lá, G4 maior ou igual a 75%. Então, ambas têm que ser verdadeiras, ou seja, a média tem que ser maior ou igual a 7 e a frequência tem que ser maior que 75% para o aluno ser aprovado, tá? Então, a gente fez um E. Agora, eu tenho uma condição que não é tão simplesinha. Ela usa um E. Ela usa duas coisas que têm que ser verdadeiras. Por quê? Porque eu estou usando o E. Não basta que uma só seja. Então, por isso que a gente está usando o E lógico, certo? Então, eu vou colocar aqui aprovado. Ah, tô com pouco aqui espaço. Aprovado, ponto e vírgula, né? Aqui eu vou colocar não aprovado. Tá? Então, a gente vai fazer aqui e vai dar um Enter. Olha só, vamos testar agora. Vou aumentar um pouquinho a minha célula aqui, o espaço, e vou puxar para ver. Vamos ver se tá certo? Olha só, pessoal, o que aconteceu? A gente tem, né, olha aqui, ó, eu fiz duas coisas, né, a média maior, isso aqui eu deixo em desconsiderado por enquanto, porque a gente só tá testando, né, ó. Esses dois, ele tinha uma média baixa, mas ele era frequente, mas ele não foi aprovado, porque a média está menor do que 7, certo? Mesma coisa aqui. Aqui, ó, ele tinha frequência suficiente, mas a média foi baixa, então não adiantou, né? Esse aqui, ó, tinha frequência, que era maior que 75, mas também não foi aprovado, porque a média está baixa. Agora, ó, esse daqui também, ó, 75% era o mínimo, ele teve 50%, não foi aprovado. Ó, o único que foi aprovado, que atendeu às duas condições, foi a linha do Paulo. Ou seja, ele ficou com 8,3 e 100% de frequência, então ele foi aprovado. Tá ok?